Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o vídeo de hoje ele é um pouco diferente porque tá me dando ânsia de vômito, tá? Eu tô com um pouco de ânsia de vômito porque o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que parecia que estava desaparecido, né? Teve um sumiço assim, depois do último vexame, aquela eliminação grotesca do São Paulo pro Água Santa. O presidente apareceu e resolveu se pronunciar. Então, sabe, você ouvir esse monte de coisa, esse monte de ladainha, esse monte de desculpinha, sabe, essas coisas injustificáveis que eles tentam justificar e relacionado a esse negócio do São Paulo, me dá ânsia de vômito, sabe? Eu tô com ânsia de vômito de fazer esse vídeo, mas vamos lá. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de um XBET, é isso mesmo, simplesmente uma casa fantástica onde você pode dar os seus palpites e faturar uma renda extra, né? Quem gosta de dar sua fezinha, eu recomendo demais a um XBET. Você vai aí no primeiro comentário fixado e se cadastre na um XBET. Primeiro link do primeiro comentário fixado, você se cadastra na um XBET, tem parceria com Barcelona, Liverpool e Chelsea. E assim que você se cadastrar, usem o cupom TIDI1X, que tá aqui do lado, TIDI1X, que todo o valor do seu primeiro depósito, ele dobra em 100%. Você ganha um bônus de 100% no valor do seu primeiro depósito. Depositou 100, vira 200, 200, 400 e assim sucessivamente, assim por diante, até R$ 1.200. Então é bem bacana, né? Tá a fim de faturar uma renda extra, né? Gosta de dar os seus palpites nos principais jogos? Vai aí no primeiro link do comentário fixado e se cadastre no XBET e usem o cupom TIDI com X que eu recomendo demais. Valeu, XBET! Galera, o presidente do São Paulo se pronunciou. Primeiro de tudo, primeiro de eu falar das coisas que ele falou, e dessa história do Sampaoli que nós não vamos aceitar de jeito nenhum aqui no canal. É engraçado como nessa gestão ridícula e incompetente do São Paulo, junto da comissão técnica, né, que eles caminham juntos, aparentemente é o mesmo trabalho, tanto da diretoria quanto da comissão técnica, é um espelho de um trabalho grotesco, horroroso, horrível. É engraçado que o Pardal, né, um dos piores treinadores da história do São Paulo, se não for o pior, pra mim ele não é nem técnico, é um ex-goleiro que está no cargo de técnico. Ele tinha um protegido dele, agora tem outro, né? Ele tinha o Igor Gomes, que era assim, intocável. Agora ele tem o Nestor, tinha o Léo Pelé, todos os jogadores de mediano para baixo, né, sem história, sem carreira, sem querer, né, sem querer jogar desses garotos, mas muito mais pela postura ridícula daquele profissional responsável naquele momento, no caso o Rogério Ceni, né, e agora é o Júlio Casares com o senhor Carlos Belmonte, né, parece que é o protegido dele. O que esse Belmonte faz no São Paulo? Essa situação que nós estamos passando é simplesmente inadmissível. Isso não é razoável, isso é vergonhoso para nós dia após dia, nós não termos diretor de futebol e esse cara ele continua aí sem ninguém saber o porquê que esse cara tá aí. Esse cara já deveria estar fora do São Paulo há muito tempo. Não tem nenhuma razão, nenhuma explicação, nenhuma razão de ser para esse cara continuar e nada é falado. A gente fica ouvindo ladainha, baboseira atrás de baboseira, em vergonha atrás de vergonha. Sempre, sempre. Então isso não é aceitável, isso não é razoável, nós não vamos aceitar mais isso aqui, gente. É um apelo, porque não é possível, isso tem que acabar, isso tem que se encerrar. Nós acabamos de ser eliminado pelo Água Santa, e aí o presidente falou do clima. Falou do clima, que o clima pra ele tá normal, tá meio que normal. Isso, ele falou que, ele simplificou da seguinte forma: quando ganha tá tudo bem, quando perde tá tudo mal. E não é verdade isso não é verdade, porque você nunca ganhou nada pelo São Paulo, você ganhou um paulista, e não foi você. No momento da sua gestão que o São Paulo ganhou esse paulista, o que não é nem um pouco suficiente, você não sabe disso, senhor Júlio Casares, mas isso não é suficiente para tirar o São Paulo da fila. Isso não é razoável, isso não é o suficiente. Não é uma Libertadores, um brasileiro, isso sim tiraria uma Copa do Brasil.
Isso sim tiraria o São Paulo da fila, não um paulista. Então não venha com essa conversa de ganhou, tá tudo pro torcedor, tá tudo bem, perdeu, tá tudo mal. Né? Não é só pelo torcedor que ele quis dizer, mas pelo ânimo das coisas, né? Não, então não é isso, porque você não ganhou, você não sabe falar que se ganha tá tudo bem. Você não tem essa experiência porque você nunca ganhou nada pelo São Paulo. Não venha passar panos quentes em cima disso, por favor. Nós não vamos aceitar aqui no canal. Vai ter torcedor que eu sinceramente eu não entendo a opinião, inclusive eu quero que vocês comentem sobre isso também, que vai chegar e vai me falar, Tidico, foi eliminado pelo Água Santa, é pré-temporada e tal, pro São Paulo não é. Nós vimos que realmente só sobrou o Palmeiras dos grandes, mas... E mesmo se o Palmeiras estivesse fora, exemplo, tal, que é muito difícil, o Palmeiras hoje, pra mim, vai ganhar o título, mas independente disso, mesmo se o Palmeiras tivesse saído, digamos que saiu Palmeiras, Corinthians e São Paulo, estivesse só o Santos, um exemplo... o Palmeiras e o Corinthians estariam menos mal que o São Paulo porque não vem de uma draga, não vem dessa reestruturação de precisamos trazer o São Paulo de volta, não continuaram com um técnico perdedor que só perde com um discurso de continuidade. Então a situação é muito mais grave no São Paulo, sim, por conta do contexto, por conta de todo esse histórico que vem acontecendo no São Paulo. Então, a paciência já passou de se esgotar. Já ultrapassou o limite. Esses discursos inflamados não servem mais. Ele falou que o clima é normal, quem conhece o ambiente de futebol, tudo bem, a gente sabe disso, mas a forma como perde, essa passividade com todo mundo, e tudo é ruim, né? O clima é ruim. Ceni falou que o Ceni vai continuar, gosta do Rogério Ceni, gosta de um perdedor, né? Gosta de quem não te traz resultado nenhum. Tudo é ruim na sua gestão, né? Engraçado isso. Meio que defendeu o Rogério Ceni. Os jogadores, pra ele tá tudo bem, tem que todo mundo melhorar com a gestão de pessoas, mas tá tudo ok. E o departamento médico também tava dentro do planejamento, né? Então você percebe que tudo é ruim. Aí ele veio falar que nunca se trabalhou tanto no São Paulo. Então, meu amigo, eu vou ter que te falar uma coisa. Se nunca se trabalhou tanto, acho que é uma hora de repensar no modo do trabalho aí. Porque se vocês trabalham tanto assim quanto você fala, senhor Júlio Casares, trabalho é ruim. Trabalho é ruim, porque não sai nada. Não sai nada de bom. E isso dá pra ver nitidamente no time. Você falou que a continuidade do Rogério Ceni e a continuidade do trabalho refletem em está dentro do esperado porque o São Paulo tem um time mais competitivo. Nós acabamos de sermos eliminados pelo Água Santa. Ok, o Água Santa está na final. Mas era pro São Paulo ter sido eliminado se tivesse um pouquinho de honra, um pouquinho de dignidade no seu trabalho, nas coisas que você faz dentro do São Paulo, futebolisticamente falando? É razoável isso pra você? É um time competitivo, um time que não conseguiu amassar o Água Santa, porque o normal era ser eliminado. Beleza, foi eliminado por questões de futebol, deu azar pra caramba, todo mundo viu que o São Paulo merecia ganhar, mas não foi isso. São Paulo não consegue ficar à frente, não consegue ter competitividade contra nenhum time. Contra nenhum time com o Rogério Ceni à frente do comando técnico de São Paulo. Então não venha. Aqui nesse canal não vai passar. Não venha falar essas baboseiras, essas ladainhas que você fala aí, tá? Aqui não vai passar. E aí, eu não concordo com nada do que você tá falando. E aí, agora, gente, agora é um assunto muito mais delicado e muito mais complicado envolvendo o Jorge Sampaoli, que acabou de sair do Sevilha. Ele não é mais técnico do Sevilha, tem muitas conversas dele voltando pro futebol brasileiro. E pelo que nós conhecemos dessa diretoria incompetente, dessa diretoria que nada faz, em que nós temos tudo ruim, ambiente, técnico, gestão de jogadores, departamento médicos, contratações que, independente dos jogadores, as contratações são feitas ilógicas e momentaneamente, assim, completamente não planejadas. O Sampaoli, ele vira uma grande chance, ele vira uma realidade no São Paulo, pelo que nós conhecemos do modus operandi dessa diretoria. O que é muito perigoso, o que é muito canalha com o torcedor são paulino.
O que não é aceitável também, nós não queremos esse cara perto do São Paulo. Eu quero que vocês comentem especificamente do Jorge Sampaoli, porque eu quero esse cara longe do São Paulo. Pra mim, o Jorge Sampaoli, com todo o respeito à pessoa que ele... Eu nem conheço tão bem assim, mas acredito que... assim como eu, acredito que a maioria acompanha o trabalho do Sampaoli, ele é um nome forte no futebol. Eu acho ele fraquíssimo como treinador. Não gosto da forma como ele trabalha. Quero ele muito longe do São Paulo. Pra mim, ele é meio esquisito, meio perdidão da cabeça. Ele é meio um temperamento assim descontrolado. Não gosto do temperamento dele. O que qualifica ele, né? Uma das qualificações para ele treinar o São Paulo à frente dessa diretoria incompetente que parece que é um requisito, né? É um técnico perdedor, né? Outro requisito para essa diretoria se motivar a contratar. Ele faz rodízio, ele não consegue montar times. Outro requisito mínimo para essa diretoria incompetente e perdedora que está no comando do São Paulo hoje é um outro requisito. Reformula elenco todo assim que chega. Outro requisito nojento que essa diretoria que está aí hoje, que está à frente do comando do São Paulo faz. Então, ele tem todos os elementos para chamar a atenção demais dessa gestão do São Paulo, para o São Paulo ir forte. Não é barato, né? Seria um salário que a gente imagina na casa de 1 milhão ou mais, até mais. Então ele tem todos os requisitos para chamar demais a atenção do São Paulo, principalmente agora. Tem uma coisa. Então, só para encerrar o Sampaoli, nós não vamos aceitar. Gente, isso aqui é um apelo, eu quero que vocês comentem. Nós não vamos aceitar esse cara no São Paulo, nem por uma sondagem. Eu faço os vídeos, a gente sonda os jogadores, a gente vê os jogadores que a diretoria tá indo atrás, mas esse Sampaoli não é aceitável nem uma sondagem. Só tem uma coisa boa que o presidente Júlio Casares falou, uma única coisa boa que dá pra gente extrair como bom, justiça seja feita. O André Hernan perguntou pra ele dos reforços, e ele falou, contratamos 9 jogadores, 9 e jogadores que estão no perfil do técnico. Então, ele meio que deu uma pressionada no Rogério Ceni. Falou que está cobrando o trabalho dele, da diretoria, dos jogadores, do técnico. É uma cobrança em conjunto, mais daqueles discursos inflamados que ele dá. Mas isso, pelo menos, é uma boa notícia. Jogou pra cima do técnico, falou que os jogadores contratados são do perfil do técnico. Então isso me dá esperança de que agora, porque a gente sabe que o Rogério não vai conseguir montar, não vai conseguir fazer bom futebol, isso a gente já sabe, que ele não tem qualificação nenhuma, né, pra extrair o bom rendimento do time ali que ele está, né, como técnico. A gente sabe que ele não vai conseguir fazer bom futebol e que a gente entende que ele vai ser demitido agora no começo do Brasileiro. Então isso pelo menos me dá esperança de que agora a diretoria tenha, né, uma fala que tenha meramente cobrança em cima de um trabalho ridículo, né, do técnico. E aí vocês vão me falar, Tidico, mas não é só culpa do técnico. Eu concordo que não é só culpa do treinador. É óbvio que o buraco é muito mais embaixo, mas a gente sabe que a diretoria, a gestão do São Paulo nunca vai mudar porque a chapa é a mesma, infelizmente. Então nós precisamos de um técnico coerente que meramente coloque os jogadores contratados para jogar e que escale, pelo menos coloque os jogadores na posição. Então nós estamos esperando que o Rogério Ceni seja demitido o quanto antes pra gente voltar a ter a esperança de não cair no Campeonato Brasileiro. E esse Sampaoli, nós queremos ele longe do São Paulo nem pra sondagem. Isso não pode ser realidade no São Paulo, isso é um apelo que eu faço pra vocês. Comentem o que vocês acham.